a graça de Deus, sobre a graça salvífica ou a graça redentora do Senhor. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, carta de Paulo. Para mim, essa é uma das passagens mais ricas do Novo Testamento sobre o que diz a respeito à doutrina da salvação ou da graça, né? Doutrina da graça de Deus. Efésios capítulo 2, nós vamos ler até o verso 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua santa palavra. Pedimos que essa noite o Senhor fale aos nossos corações e receba a glória para si. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, é um tema que eu gosto e é fundamental no cristianismo. Acho que resume toda a obra de Cristo na cruz pela sua igreja. Eu digo pela sua igreja porque, se você voltar um pouco aqui no capítulo 1 de Efésios, Paulo vai apresentar o plano de redenção criado por Deus, elaborado por Deus, executado por Cristo Jesus e tendo o Espírito Santo como penhor ou como a garantia de que ele cumprirá a sua boa obra que iniciou em nós, a sua igreja. No capítulo 1 ele vai dizer que Deus tem nos abençoado, ele nos predestinou para o louvor da sua glória, é nele que temos a redenção pelo seu sangue, em Cristo Jesus, nele temos a remissão dos pecados. Deus, ele derrama de forma abundante sobre nós as suas bênçãos, nos fazendo convergir nele mesmo, ou seja, abrindo o nosso coração para entendermos o seu chamado. Mas especificamente aqui no capítulo 2, Paulo ele vai tratar sobre a graça redentora de Cristo. E o evangelho ele é a boas novas de Deus, mas para uma boa notícia, existe uma má notícia por trás. Então Paulo inicia o capítulo 2 dando uma má notícia, apresentando primeiramente qual era a condição do ser humano antes dessa graça, antes de ser alcançado pelo Senhor. Existe uma história de que um líder, um pastor, ele chega em uma comunidade e vai anunciar o evangelho, vai trabalhar com certas crianças ali carentes, e ele nota em que uma das crianças que costumava frequentar os cultos, as EBDs, ele era um professor de escola dominical, ele nota uma criança necessitada, que chegava descalço,
e visivelmente uma criança que não tinha umas condições muito boas. E aquele professor então resolve abençoar a vida daquela criança. Então ele sai dali, compra presentes, roupas e decide levar esses presentes para essa criança. E ele então sobe à comunidade e ao avistá-lo, a criança, ao avistar esse homem, sem saber que aqueles presentes eram para ela mesma, ela pega umas pedras, ataca aquele homem, derruba ele no chão e rouba-lhe os presentes e vai embora. Aquele homem volta para casa, se recupera e ele então compra novos presentes e decide ir até aquela criança de novo. Chegando na casa daquela criança, o pai atende e ele fica constrangido e ele diz: não, eu trouxe esses presentes para o seu filho. Ele disse: não, mas meu filho não merece esses presentes. Foi ele quem o atacou, foi ele que o roubou os seus presentes. E a resposta daquele professor foi o seguinte: de fato, o seu filho não merece esses presentes, mas ele precisa desses presentes. A graça de Deus é assim conosco. Nós não merecemos. Nós entendemos que a graça, ele de fato é um favor imerecido de Deus, mas nós precisamos dela. Nós precisamos porque o cenário em que o apóstolo Paulo apresenta do ser humano é assustador. A condição do ser humano sem Cristo é assustador. Por isso nós necessitamos, nós precisamos dessa graça. E louvado seja Deus por ela. Então ele inicia o versículo 1 dessa maneira: ele vos deu vida, estando vós mortos. Logicamente, o apóstolo Paulo aqui está tratando de uma morte espiritual, mas a analogia que ele faz aqui é de uma morte física. É de alguém que realmente, em um cenário de relacionamento com Deus, com o próprio Deus, é um cenário de uma pessoa morta. E você certamente já passou por isso, em estar em um momento, em um velório, mesmo que seja de um parente querido ou de um amigo. E o que você percebe ali é que aquele morto não tem reação. Ele não ouve, ele não sente, ele não responde, ele não vê. Essa é a condição que Paulo apresenta do ser humano sem Cristo, sem essa graça. Estávamos mortos, ele vos deu vida. Mas interessante que ele, para que essa graça seja alcançada em nós, ou que para que nós alcançamos essa graça, nós precisávamos ser ressuscitados por Deus. A força dessa vida que Cristo nos dá é a mesma força em que o Pai exerce para ressuscitar o Filho. Nós não conseguiríamos ouvir, sentir, ver Deus, sem que antes Ele inserisse a vida em nós. Nós precisamos ser ressuscitados por Cristo. Ter a vida em nós. E essa morte, ele vai continuar estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, sem vida para com Deus, incapazes de responder ao Evangelho. É um cenário assustador. E não somente isso, ele ainda prossegue no versículo 2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, influenciados por uma cultura caída, pelos prazeres, pelos desejos, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, no contexto
em que o apóstolo Paulo apresenta aqui o plano de Deus para a redenção da igreja, e agora especificamente ele vai tratar sobre esta graça. Ele afirma que a condição do ser humano é uma condição desesperadora, uma condição longe, afastada de Deus. Nós herdamos de Adão essa condição. Nós herdamos de Adão, do primeiro casal, a condição de pessoas afastadas, longes, distantes da pessoa de Deus. Esse é o retrato da humanidade sem Cristo. Mas ainda ele continua, ele vai dizer que nós não só estamos mortos espiritualmente, não só andamos segundo o curso deste mundo, ou seja, influenciados por uma cultura caída, mas ainda no verso 2 ele vai dizer que nós ainda, segundo o príncipe da potestade do ar, sobre influência de Satanás. Se não me falha a memória, salvo engano, Martinho Lutero falava que o homem é uma besta. Ou ele é montado por Deus, ou montado por Satanás. Não existe neutralidade. Ou Deus governa a sua vida, ou Satanás governa a sua vida. Não existe neutro nessa história. Não existe o que muitos pregam e dizem por aí, que é eu no centro, eu governo, eu decido, eu faço, eu conduzo, eu faço acontecer. Não existe isso. Ou somos influenciados pelo Espírito de Deus. Esse atua que Paulo vai falar, ele é o mesmo sentido da palavra quando ele diz que o Espírito de Deus atua em nós. Ou somos influenciados pelo Espírito de Deus, conduzidos por Deus, por Cristo, ou somos influenciados, ou somos direcionados por Satanás. Sobre o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, sob influência de Satanás. Não somente isso, ele ainda diz que satisfazendo os desejos da carne. Vivíamos dominados por nossas paixões. O homem, ou o retrato da nossa sociedade, não é diferente nos dias de hoje. Há uma sociedade em que os prazeres e as paixões é o que importa. E a nossa condição também, vivíamos dominados por essas paixões. Não somente isso, ele ainda diz no verso 2, no finalzinho, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou filhos da ira. Aliás, o verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por isso que nós, por vezes, dizemos que e entendemos que é um cenário em que era impossível o homem querer a Deus. Porque a sua natureza era má, é pecaminosa, é por natureza filhos da ira. E a ira em que Paulo menciona aqui é a ira de Deus. Ou seja, merecedores da justiça de Deus e condenação. Por isso que nós entendemos que Deus, pela sua graça e soberania, dentre aqueles que são direcionados ou que já estão nessa condição, Ele, pela sua soberania e pela sua graça, Ele elege a sua igreja para
habitar com ele. Porque o morto não fala, o morto não vê, o morto não sente. E, por natureza, éramos merecedores da justa condenação de Deus. Um Deus que é amor, um Deus que é misericordioso, mas um Deus que exerce a sua justiça. E éramos filhos da ira, merecedores dessa condenação. Mas, no versículo 4, para mim, chegou o ponto fundamental deste trecho. Essa palavrinha aqui, ó, mas Deus. É a palavra, para mim, mais importante dessa passagem. Isso aqui é uma conjunção adversativa. Quando Paulo, ele apresenta a condição do ser humano, da sua distância para com Deus, ele chega em um momento e diz, mas eu quero contrapor tudo o que eu disse até agora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. Aqui há uma mudança de direção na história humana. E é importante analisarmos isso quando falamos, porque nós entendemos que, de fato, a graça é um favor imerecido. Mas qual era a condição? Nós já paramos para pensar isso? Por que recebemos? Qual é a minha condição antes de ser alcançado por essa graça? Qual era o meu estágio? Qual era o meu relacionamento com Deus? Aonde eu estava? Que caminho eu estava seguindo? E Paulo diz, mas Deus muda a direção da humanidade. Deus, em sua infinita misericórdia, com grande amor com que nos amou, ele decide então exercer a sua graça para conosco, em Cristo Jesus. E por isso somos salvos. Ele é rico em misericórdia e grande em amor. A motivação da salvação está em Deus, não em nós. Por isso nós atribuímos todo o mérito, a obra da salvação ao próprio Deus. Por isso que nós glorificamos o nosso Senhor e exaltamos o teu santo nome, porque nós compreendemos e entendemos que nós não temos participação. Não por nós, mas pelo seu grande amor com que nos amou, ele exerce a sua graça, nos tirando dessa condição de mortos para uma condição de vivos para com ele, de participantes do seu reino. Nos deu vida com Cristo, fomos vivificados, ressuscitados e exaltados com ele. É uma obra magnífica. É uma obra extraordinária. Por que disso tudo? Paulo ele finaliza ainda. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A salvação serve para glorificar e a graça de Deus, para glorificar a graça de Deus em nós. Para isso, é um troféu da sua glória, da sua graça, é a igreja do Senhor. Qual é a recompensa que Cristo Jesus tem em cumprir tudo isso? A igreja. Deus deu ao Filho a igreja. Somos nós.
corpo do Filho. Qual é o troféu que será apresentado, se podemos dizer assim, nos céus? É a sua igreja. Para que isso? Para louvor da sua glória. E é interessante essas respostas de Paulo, desde o capítulo 1, quando ele vai apresentar a elaboração do plano salvífico do Senhor, todo o finalzinho do versículo ele vai dizer para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Eis a resposta de muitas perguntas. E eu concordo com Augusto Nicodemos quando ele diz isso. Se alguém te perguntar por que existe o mal, para o louvor da glória de Deus. Ele é soberano. Por que acontece o que acontece para o louvor da sua glória? Para o louvor da sua glória. Porque por esse estágio, por que há uma dúvida pertinente, né? Por que Adão comeu do fruto? Ou, enfim, a gente não vai entrar nesse campo, mas nós precisamos entender que dentre esse cenário da condição humana, em que ele exerce a sua graça e a sua misericórdia, Cristo é exaltado nesse sentido. Cristo é glorificado nesse processo, nessa graça. Ele vai continuar ainda no verso 8, novamente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça, como nós dissemos aqui, é um favor imerecido. E a fé é o meio pelo qual nós recebemos essa graça. Nós não somos salvos pela fé, mas mediante a fé, nós apropriamos da salvação. A salvação é pela graça. Mas a fé é aquilo que nos faz apropriar dessa graça. Por isso que o apóstolo Paulo diz, no verso 8, porque pela graça sois salvos mediante. A fé é um instrumento, é a causa instrumental da salvação. É onde nós, pela fé, nós apropriamos da obra salvífica de Cristo, da sua graça. Nós cremos pela fé o que Cristo fez por nós. E isso não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus. Ele ainda completa, por quê? Não de obras para que ninguém se glorie. Nada que façamos nos faz merecedores da graça de Deus. Louvado seja Deus por isso. Porque Ele é o autor desta graça. E é Ele quem nos concede. Louvado seja Deus porque Ele olhou para um povo em que estavam mortos em seus delitos, em seus pecados, distante de Deus, prontos para receber a sua ira, mas pelo seu amor Ele exerce a sua graça. Não porque merecíamos, não por méritos, mas por misericórdia. Não por obras, para que ninguém vai chegar no céu, irmãos, e dizer, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Não há um que vai chegar no céu nessa condição. Por último, qual que é o propósito disso tudo? Não de obras para que ninguém se glorie,
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então não foi por mérito nem por obras. Por quê? Porque até as boas obras quem a preparou foi o Cristo Jesus, foi o nosso Senhor. Somos feitura dele. Isso vem da nossa palavra poema, né? Que quer dizer que somos uma obra-prima ou um poema de Deus, criados para as boas obras. Não somos salvos por ela, mas para ela. As obras não nos faz merecedor da graça de Deus nem da sua salvação, mas nós somos salvos para praticar as boas obras. E Deus, em sua soberania, não nos concede o mérito pelas obras, porque até as boas obras quem preparou de antemão foi Ele. Então, as boas obras que nós, como igreja do Senhor, exercemos, não são porque nós somos bons ou porque nós decidimos isso por nós mesmos, mas nós a exercemos porque Deus a preparou de antemão para que o seu povo praticasse. Ela não nos faz merecedor, mas Deus a preparou para que andássemos nela. Para que andássemos nelas. Até as nossas obras são frutos da graça de Deus. Até a obra que praticamos, até as boas obras que praticamos, é fruto da graça de Deus operante em nós. A graça não anula a obediência, ela capacita a viver de forma que agrada a Deus. Então, quando nós exercemos a boa obra, agrada ao Senhor. Ou as boas obras nos capacita a andarmos de uma forma que agrada ao Senhor. Somos salvos, alcançados por essa maravilhosa graça.